Caro. E o Banco Central afirmou que o diretor de fiscalização, Ailton de Aquino, jamais recomendou a compra de carteiras fraudadas do Banco Master pelo BRB, porque essas informações também apareceram quando houve a divulgação do caso. A Janaína Camelo vai trazer mais esse capítulo. Conta pra gente, minha amiga. Pois é, Evandro, o Banco Central saiu em defesa do seu atual diretor de fiscalização, que é o Ailton Aquino. O Banco Central publicou uma nota à imprensa desmentindo informações que foram publicadas pela jornalista Malu Gaspar na coluna dela no jornal O Globo, em que disse que Ailton de Aquino, quando estava ali fiscalizando a operação BRB, Banco Master, aconselhou o então diretor do BRB, Paulo Henrique Costa, a comprar essas carteiras de crédito sem lastro, milhões em carteiras de crédito. E que essa informação de Ailton de Aquino foi repassada por Paulo Henrique Costa aos conselheiros do BRB. A gente sabe que mesmo com uma negativa ali oficial do Banco Central para que houvesse uma operação entre BRB e Banco Master, essas carteiras de crédito acabaram sendo vendidas. A gente tem essa nota do Banco Central que foi divulgada hoje, publicada hoje, dizendo isso, que Ailton de Aquino jamais fez esses comentários, aconselhou que essa venda fosse feita. Diz o seguinte, a nota, que sob o comando do diretor Ailton de Aquino, a área de supervisão da autarquia, na época ele era diretor da área de supervisão, foi responsável por identificar inconsistências nas operações do Master e BRB e que de imediato promoveu rigorosas investigações que comprovaram a insubsistência dos ativos das carteiras de crédito do Master. E aí segue a nota dizendo que foi igualmente também na área chefiada por Ailton de Aquino a iniciativa de comunicar os ilícitos ao Ministério Público Federal com a documentação comprobatória e criteriosas análises técnicas que depois, com o objetivo de prevenir a prática de novas operações com impactos sobre a liquidez do BRB, a área de supervisão aplicou medida prudencial preventiva ao BRB, sendo do próprio diretor a iniciativa de submeter à diretoria colegiada do Banco Central a proposta de liquidação extrajudicial das instituições do conglomerado Master. E aí finaliza a nota ali dizendo que Ailton de Aquino se coloca à disposição do Ministério Público, da Polícia Federal, todas as suas informações bancárias, fiscais e dos registros das conversas que realizou com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Então, mais um capítulo, Evandro, isso tudo hoje, no caso envolvendo o Banco Master. Com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço. Bom, o Banco Central está tentando proteger aqueles que estão ali, seus diretores, e a maneira como ele atuou em relação ao Banco Master, dizendo que não houve qualquer orientação para se passar por cima das irregularidades e orientar a compra de um banco que estava executando uma série de fraudes, Alangani. Pois é, o Banco Central, ele age tecnicamente. Agora, só faltava essa, Você agir tecnicamente, seguindo o protocolo, seguindo modelos, Porque não é que o Banco Central ele toma a decisão sem estar ancorado em modelos. Você tem modelos ali diariamente para ver o risco bancário, o risco de crédito, o risco de liquidez. O Banco Central é signatário dos acordos de Basileia. Então, só para a audiência entender, a gente já está na fase de Basileia 3, 1 e 2, a gente já cumpriu, onde os bancos, as instituições financeiras, elas devem seguir parâmetros internacionais de risco, de capital econômico mínimo, de modelos de risco justamente para evitar uma crise bancária. Então, o Banco Central, ele está monitorando. Aí, de repente, ele fala, opa, encontrei um problema aqui, vou tomar uma decisão de liquidação extrajudicial, e só faltava essa. Os próprios diretores, Evandro, serem punidos. Mas no Brasil, a gente já viu isso na Operação Lava Jato, Justamente o juiz e o promotor, depois de um tempo de heróis, passaram a ser os réus. Fala, Lucas. Olha, eu não sei, teria que averiguar, Eu não sou um especialista da área como o Alangani. Agora, também não me surpreenderia se houvesse, sim, algum tipo de envolvimento interno nesse tipo de escândalo dentro do Banco Master. Vejam só, dentro do Banco Central, perdão. Vejam só, a credibilidade do mercado financeiro vem ficando cada vez mais comprometida. Nós estamos vendo aqui instituições financeiras sendo, dia após dia, liquidadas, exterminadas a rodo. Aí tá rolando um genocídio de instituições financeiras no Brasil.
Brasil. Então as pessoas vão desconfiando, naturalmente, cada vez mais do mercado financeiro. E há também um processo de desconfiança por parte do Banco Central, ou melhor, por parte das pessoas em relação ao Banco Central, porque muitas dúvidas surgem. Por que o Banco Central demorou tanto para entrar em ação? Pô, na quarta-feira a gente comentou aqui sobre o Will Bank que tinha sido liquidado, sendo que até terça-feira, até o dia anterior, o Will Bank estava oferecendo CDB com retorno de CDI a 140%, e o Banco Central estava permitindo que aquilo acontecesse. E aí fica a dúvida, mas é incompetência? Há algum nível de anuência por parte de pessoas lá dentro? O que acontece exatamente, né? São dúvidas válidas, né? Fala, Piperno. Então, aí que tá o negócio. Eu acho que, por mais que a gente tenha que procurar, de alguma forma, acreditar em algumas instituições, veja, eu também tenho, e aí, isso é uma crítica recorrente que eu faço aqui, da crença que a gente tem, por exemplo, em análises de mercado, que vem aí, né, induzindo as pessoas a fazerem esse ou aquele investimento, acreditarem nessa ou naquela possibilidade, ou então indicadores em relação aos quais eu sempre coloco em dúvida aqui. Então, o Banco Central e o ministro Haddad, por exemplo, na terça-feira falava da CVM, né, de que algumas avaliações alguns controles não poderiam ficar a cargo exclusivamente da CVM, mas também colocar o Banco Central nisso. Então eu acho que quanto mais órgãos reguladores a gente tiver, menor é a possibilidade desse tipo de equívoco, e vamos chamar assim, né, ser vendido aos investidores, né, ao público em geral, porque não são poucas as instituições que, como para usar uma palavra aqui do Lux, mas uma expressão do Lux, a gente vive num momento de genocídio de instituições, e é verdade. E aí, veja o que aconteceu acabou no culto. A gente estava, naquele momento, foram mais de 40 instituições com alguma conexão com o crime organizado. Então, como é que a gente vai ter, digamos, crença sistêmica nisso tudo? Não dá. Tem muita gente sob suspeita aí, né? Agora, 5h20, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Fala, Langani. Vou pegar um gancho aqui no que o Piperno falou, que é o seguinte, Evandro, num primeiro momento, houve uma tentativa de tirar a credibilidade do Banco Central. Passar a culpa para o Banco Central. O Banco Central foi precipitado, né? E aí não colou. Né? Que é o que o Vorcaro deixa um pouco claro também no seu depoimento. De maneira indireta, ele não acusa originalmente o Banco Central, mas ele fala, olha, nós estávamos apresentando aqui várias medidas, por isso que eu não imaginava que haveria liquidação ou que o Banco Central precisasse fazer isso, porque a gente estava atraindo investidores grandiosos, mencionando inclusive aquele fundo árabe que entraria no Banco Master, o Fictor também, né? Aquela situação envolvendo também o grupo Fictor. Então, ele quis dizer que ele não esperava a liquidação e que, por isso, não estaria fugindo do Brasil um dia antes da operação acontecer, da liquidação acontecer, porque para ele as opções estavam sendo colocadas à mesa e o Banco Central se colocava resistente. Exatamente, né? Na narrativa dele seria o seguinte, olha, eu conseguiria o dinheiro. Precisaria ter chegado a essa situação. Exatamente, eu ia conseguir dinheiro de fundo árabe, eu ia conseguir dinheiro do BRB, estava resolvido o problema, né? História para boi dormir. Então, peraí, o Banco Central acabou liquidando, mas vem cá, por que o Banco Central liquidou? Esse é um ponto que eu insisto, ele não liquidou da cabeça dele, ele liquidou porque ele identificou um problema, uma questão técnica, e teve muita resistência, teve muita narrativa num primeiro momento para culpar o Banco Central, não colou. Opinião pública, imprensa fizeram aí o seu papel. Muito bem. Agora eu fico preocupado com a segunda narrativa sendo criada. A culpa é da CVM. Olha os fundos, porque os fundos de investimento são regulados pela CVM. Olha a CVM, a gente tem que passar... a Comissão de Valores Mobiliários. É isso, tem que passar aqui os instrumentos de fiscalização e regulação para o Banco Central. Na verdade, o que a gente precisa fazer, eu falei isso, né, no comentário ao longo da semana, é ampliar. Talvez uma dupla regulação seria legal, mas também ampliar os mecanismos regulatórios da CVM, porque a culpa não é da CVM, a culpa não é do Banco Central, a culpa é de quem corrompeu, né? E quem corrompeu, agentes de mercado, Daniel Vorcaro e tudo mais, supostamente, e também
todos, como ele mesmo falou, todos os poderes envolvidos. Mas aí e aí realmente eu acho que está muito equivocada a crítica à ação do Banco Central agora, feita pelo TCU, e aí é uma outra instituição que também tem que ser questionada. Então, a crítica do TCU, ela é totalmente absurda em relação a isso. Mas o Banco Central, na minha avaliação, ele não está isento de questionamentos, porque lá atrás, 1 ano e meio... Demorou, aí eu concordo contigo. Por que houve... Isso. Por que lá atrás ele agiu como se não tivesse acontecendo nada? E no depoimento do Daniel Vorcaro, ele disse que não houve nenhum tipo de irregularidade por parte do diretor do Banco Central, ou qualquer tipo de, digamos, conflito de interesses relacionados ao Master, etc. Ele não menciona nada relacionado ao Banco Central, mas é claro que é preciso ser averiguado. E tem uma outra situação também. Há uma menção de que o Banco Central teria impedido que o Banco Master obtivesse a solução a partir de fundos e novos investidores que ele estava trazendo. Mas a gente precisa lembrar também que o Banco Central identificou que esses parceiros do Banco Master também não tinham lastro para regularizar a situação ou oferecer a estrutura necessária para que o Banco Master conseguisse dar a volta por cima. Então não é simples assim. Não, olhou o nome lá do cara que viria e disse, não, você não. Há todo um levantamento que também mostra se aquele que garantiria a operação ou o funcionamento do Banco Master também tinha condição de fazer isso. E o Banco Central identificou que não. Exatamente. Quer dizer, os grandes bancos estavam comprando, por acaso, o Master, né? Os grandes bancos aqui do Brasil, os bancões, estavam lá de olho. Nossa, que condição eles tinham, né? Dos ovos de ouro, né? Condições eles tinham. Por acaso, né? Banqueiro, última coisa que é bobo, né? Então, assim, nenhum grande banco se interessou. Aí o pessoal também, Evandro, fala assim, não, mas não se adotou uma solução de mercado. Mas vem cá, esses fundos de investimento, o BRB, não fazem parte do mercado financeiro? Do sistema financeiro nacional? Eles estão à parte. O fato de você ser uma instituição pública não significa que você está fora do sistema financeiro nacional. O Banco do Brasil é um grande banco e faz parte do sistema financeiro nacional. Então o BRB também faz parte do sistema financeiro nacional. Agora, chama atenção porque esses grandes bancos muito capitalizados não quiseram o Master. A gente sabe por quê. Quer acrescentar, Piperno? Eu li uma vez uma declaração do Vorcaro falando sobre isso, né? E ele chama atenção, porque o mercado bancário do Brasil é muito concentrado. Então, quando surge alguém como a gente oferecendo vantagem, então é óbvio que os bancões vão acabar criticando e tal, né? Do ponto de vista conceitual, dá até para concordar com a crítica dele. Agora, o problema é defender o que ele fazia. Né? Agora, eu quero só arrematar esse debate, pelo menos nesse momento com vocês, para que vocês indiquem para a nossa audiência e na avaliação de vocês quais devem ser os passos a partir de agora para a gente ter um processo transparente. Por onde isso deve começar depois dessa parafernália, dessa bagunça toda que a gente está vendo desde o início do caso do Banco Master, Alangani? Bom, primeiro, autonomia ampla e restrita ao Banco Central e à Polícia Federal para conduzir estas investigações. Que as provas voltem a ficar nas mãos da Polícia Federal, prazos alongados, porque a gente está falando de uma operação extremamente complexa. A Polícia Federal precisa de tempo para trabalhar. Ela já fez um excelente trabalho no combate à corrupção. A gente já viu isso em outros casos aqui no país. E o processo voltar para a primeira instância. Isso seria fundamental para resgatar toda a credibilidade desse processo, Evandro. E para você, Lucas Merreiro? Eu adoto tudo que o Gani falou e acrescento também a verdadeira a aplicação da lei penal. Veja, no Brasil, um dos maiores estímulos para que o crime seja cometido, e isso vai desde o crime comum que a gente vê de roubos e furtos e tudo mais, até os crimes de colarinho branco, os crimes financeiros. Qual é o maior estímulo? É a certeza que você não vai ser pego. Inclusive tem um estudo interessante sobre, é do Peri Chiquida o nome dele. Ele fez um estudo aqui no Brasil sobre o que leva os criminosos a optarem pela vida do crime. E ele descobriu ali que o principal fator que leva as pessoas a entrarem nessa vida ilícita, nessa vida do crime, é o ganho fácil, né? Ou seja, você consegue obter muito dinheiro, né, em pouco tempo, com pouco trabalho ali, e a certeza de que você não será punido, porque infelizmente a legislação no Brasil, ela não se cumpre. Muito provavelmente o que vai acontecer com muitos desses envolvidos ali é o quê? É prisão domiciliar, né? Acordos que darão a ele uma vida muito mais tranquila. Então nós precisamos também de uma legislação penal muito mais forte, né? As penas maiores e que efetivamente se cumpram.
Agora eu quero trazer um outro tema para a gente. Piperno, falta você. Vai lá, meu amigo. Não, só uma coisa, as pessoas têm que ficar atentas a, primeiro, entender a quem interessa colocar obstáculos ao trabalho da Polícia Federal. Segundo, crime sistêmico não é cometido por um agente, uma pessoa ou uma única instituição. Até porque, quando a gente fala em sistemas, em crime sistêmico, a gente está falando de uma cadeia. Então, as investigações têm que chegar a toda a cadeia. Eu quero falar um pouquinho agora